Olá, tudo bem? E aí, vamos para a nossa quinta temporada, tá? Dando continuidade ao assunto de ligações químicas. Galera, ligações químicas cai no teu Enem, tá? Todo ano a gente tem uma questãozinha associada às ligações químicas. Teve um ano que tivemos 6 questões de ligações químicas numa mesma prova, tá? 6 ou 7, dependendo como você queira interpretar uma questão lá que envolvia também um pouco de ligações. Tá legal? Então, olha só. Nesse primeiro episódio, a gente vai falar de polaridade das ligações. O que quer dizer polaridade das ligações? Vamos lá. Deixa eu ficar pequenininho aqui para vocês. Polaridade das ligações. Ligações, faltou um Szinho aqui. Pronto, botei. Polaridade das ligações é um fenômeno que ocorre devido à diferença de eletronegatividade de dois átomos ligados por uma ligação covalente, gerando uma distribuição desigual dos átomos compartilhados. Então, vê só. Ligação apolar. Galera, apolar quer dizer sem polos. Tá? Esse Azinho aqui é um prefixo de negação. Então, ligação apolar. Esse Azinho aqui, ó, quer dizer sem polos. Se a diferença de eletronegatividade for pequena ou nula, galera, não precisa se apegar a esse pequeno não, tá? Vou mostrar para vocês como é que a gente resolve. A ligação é apolar, sem polos elétricos. E a ligação polar. Então, deixa eu primeiro explicar isso aqui. Imagine o seguinte, vamos fazer a ligação do H2. H2. H ligado a H. Lembra que tem um compartilhamento de elétrons aqui? Tem um compartilhamento de elétrons. Se eu pegar dois átomos iguais, tem alguém que puxa o elétron mais para um lado ou mais para o outro? Não tem. Então, essa ligação aqui, ó, do H ligada ao H, essa ligação que a gente está falando aqui, ela tá com os elétrons equivalentes, tanto para um lado como para o outro. Eu não tenho nenhum lado mais positivo, nenhum lado mais negativo, tá certo? Existe uma eletronegatividade de cada átomo. Então, tem a eletronegatividade aqui do hidrogênio e tem a eletronegatividade desse hidrogênio. Se eu fizer a diferença de eletronegatividade, a variação, o que é que a gente vai ter? A eletronegatividade do H menos a eletronegatividade, eu tenho um H, ó, na verdade é um E. Eletronegatividade do H menos a eletronegatividade do outro H. Uma coisa igual menos outra coisa igual, então esse ΔE é igual a zero. Ou seja, quando a diferença de eletronegatividade for nula, a ligação é apolar. Marco, tá difícil isso aí. Vamos ver apolar para ver se a gente consegue entender. Se a diferença for significativa, a ligação é polar. Deixa eu voltar para cá. Vamos imaginar agora uma ligação do H com o Cl. Deixa eu botar o Cl com bolinha. Cl. Cl tem 7 elétrons na última camada, tá bom? E aí o que acontece? Deixa eu fazer a caneta. Há um compartilhamento de elétrons agora, tá bom? Sendo que o cloro, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. E o que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai puxar o elétron com mais força para o lado dele. Como assim, Marco? Imagina aí que a gente vai ter a seguinte situação. É o H e o Cl. O Cl lá com os 7 elétrons dele. E esse elétron do H, ele continua sendo compartilhado, porém, ele vai ficar mais próximo do Cl. Tudo bem? E aí, observe o seguinte, ó. Tá vendo que essa regiãozinha aqui da ligação, ele tá com mais elétrons do que essa outra região? Tá. Então, quando a gente escrever a ligação do H com o Cl, essa região da ligação aqui, ó, próxima do Cl, ela vai ficar mais negativa, enquanto essa região ela vai ficar mais positiva. Então, aqui eu tenho polos. Então, essa ligação ela vai ser uma ligação polar. E aí tem aqui, ó,
Quando aquela variação de eletronegatividade está entre 0,4 e 1,7, a ligação é covalente polar. Se ela for menor do que 0,4, covalente apolar. E maior do que 1,7 é uma ligação iônica, que é onde há transferência de elétrons, certo? Deixa eu resumir esse quadrinho aqui pra gente. Via de regra, tá? Ele na prova do Enem ele não vai te dar esses valores, não. Se ele der, a gente faz a conta. Mas se ele não der, átomos iguais, a ligação é apolar. Vou até voltar para o slide anterior. Apolar, átomos iguais. Átomos iguais, tá certo? E a ligação polar, átomos diferentes. Sempre que eu tiver átomos iguais, polar. Apolar, perdão. E átomos diferentes, polar. A não ser que ele dê o valor da eletronegatividade de cada um. Outro detalhe, se eu tiver metal com a metal, a gente vai estar nessa colunazinha aqui da ponta, que vai ser a ligação iônica. Tudo bem? Jóia. Vamos ver o exercício aqui, ó. Considere os valores de eletronegatividade, aproximado de eletronegatividade, escala de Pauli. Aí ele deu o valor de eletronegatividade de cada um. Então ele quer que a gente faça aquele ΔE. ΔE, que vai ser quem? É o E maior menos o E menor. Se essa conta for menor que 0,4, apolar. Entre 0,4 e 1,7, polar. E maior do que 1,7, iônica. Então, bora fazer as continhas disso aqui, ó. Ligação do HCl. Vamos lá. HCl vai ser 3, ó, que ele deu do Cl, menos 2,2. Essa conta dá quanto? 0,8. Então, ela é covalente polar. Do oxigênio com H. Quanto é que é do oxigênio? 3,5. 3,5. Menos o oxigênio. O hidrogênio, perdão. 2,2. Quanto é que dá essa conta aqui? Dá 1,3. Então, ela é covalente polar. Do C com H, o C é 2,5, o H é 2,2, então essa conta dá 0,3. Logo vai ser covalente o quê? Apolar. A gente só vai fazer essa conta se ele der essa tabelinha, tá? Se ele não desse, a do C com H eu iria considerar o quê? Polar. E a do Cl com Cl vai dar 0 essa conta, né? Que vai ser 3 menos 3, vai ser covalente apolar. Então, onde é que a gente tem essa alternativa? 1 e 2 polar, 3 e 4 apolar. Letra certa, letra B de bola. Beleza? Então, o resumo dessa aula, preste atenção aqui no resumo dessa aula. Átomos iguais, deixa eu pegar aqui, ficar grandão aqui. Se tiver dois átomos iguais, ligação apolar. Átomos diferentes, ligação polar. Use isso aí que vai dar certo lá no teu Enem, tá certo? Sem medo de errar. Átomos iguais, apolar. Átomos diferentes, polar. E se a ligação for iônica, aí você já sabe porque ele é um metal com a metal. Então não é mais covalente. Joia? Então, primeira aula de ligações aí, parte 2, polaridade das ligações. Até o próximo episódio. Um molde de beijos.